Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de matemática que fala de funções lineares, gráficos e intersecções. O exercício ele diz o seguinte: em cada caso, represente, no mesmo sistema cartesiano, os gráficos das funções f e g, destacando as coordenadas do ponto de interseção desses gráficos. Letra A, f de x igual a 2x mais 3, g de x igual a x mais 6. Letra B, f de x igual a menos 2x, g de x igual a x mais 3. Bem, nós vamos representar esses gráficos em um mesmo sistema, em um mesmo sistema cartesiano. Então nós vamos ter dois sistemas diferentes, um para a letra A e um para a letra B. Ou seja, então nós temos aí dois sistemas de eixo, um para a letra A e um para a letra B. E nós vamos representar os gráficos dessas funções nesses dois sistemas. Perceba primeiramente que o gráfico dessas funções são funções lineares, são funções do tipo y igual a ax mais b. Então, essas funções são funções cujos gráficos são gráficos de retas. O gráfico de uma função do tipo y igual a x mais b, que é uma função polinomial de grau 1, ou função linear, ou função de primeiro grau, o gráfico dessas funções são retas. E as retas ficam definidas por dois pontos. Então nós podemos montar uma reta para cada função, determinando dois pontos dela. Por exemplo, a primeira função aqui da letra A. Nesse sistema aqui, vamos colocar a letra A, o sistema de eixos x e y, e vamos atribuir valores de x aqui para calcular os valores de y. Lembra que o f de x, que é a nossa primeira função, é 2x mais 3. Então, se o x for igual a 1, uma unidade, o y, que é o nosso f de x, da primeira função, y igual a f de x igual a 2x mais 3, vai ser 2 vezes 1 mais 3. Lembra, se o x for igual a 1, na nossa primeira função, 2x mais 3, então se o x for igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então o par correspondente a x igual a 1 é o x igual a 1 e o y igual a 1, 2, 3, 4, 5. X igual a 1, y igual a 5. Então nós temos um ponto aqui, que é um ponto por onde essa função passa. Então, ela passa por esse ponto aqui. Esse é o nosso primeiro ponto. Então, nossa função f, x igual a 1, y igual a 5. E se o x for menos 1? Se o x for menos 1, jogando menos 1 aqui na função f, 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 2 mais 3 é 1, nós temos o segundo ponto em que essa função passa. Perceba que se o x for igual a 1, se o x for igual a 1, o y é 2 vezes 1 mais 3, 5. Se o x for igual a menos 1, o y é 2 vezes menos 1, menos 2 mais 3, 1. Então esse par aqui. E nós temos aí uma reta, uma reta passando por esses dois pontos. Olha o detalhe, quando x for igual a 0, o nosso y é 3. Lembra que quando x for igual a 0, a vezes 0 é 0. E esse b é o ponto em que a reta corta o eixo y. Esse b aqui indica a posição em que a reta corta o eixo y. No nosso caso, essa reta corta o eixo y aqui, em y igual a 3. Perceba, x igual a 0, 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Então nós temos aí três pontos que definem a nossa primeira reta. A nossa primeira reta passa aqui assim, olha. Passa por esse ponto, por esse e ela continua. Essa aqui será a nossa primeira reta aqui, da nossa primeira função. Essa é a nossa reta R, que representa a função f de x da letra A. Então o gráfico da primeira função. Nós vamos fazer a mesma coisa com a segunda função. Se x for igual a 1, Se o x for igual a 1, qual é o valor de y da função g? Perceba que se o x for igual a 1, 1 mais 6, 7. Então essa reta ela vai passar no número 7. Nós vamos esticar aqui um pouquinho mais esse gráfico. Esticar esse gráfico um pouquinho mais.
Então, se o x for igual a 1 na função g, 1 mais 6, 7, não, 5, 6, 7. Então, se o x for igual a 1, o y é igual a 7, aqui já estou trabalhando com a função g. Se o x for igual a 1, o y é igual a 7. Então, 1, aqui é 5, 6, 7, então ela passa por esse ponto. E se o x for igual a menos 1 mais 6, menos 1 mais 6 é 5. Então ela passa aqui no menos 1. E no 5. Certo? Passa nesses dois pontos. E perceba que se nós fizermos x igual a 0, o y é 6. Tá? Ela passa aqui nesse ponto também. Ela está toda nessa região aqui, olha. Para x igual a menos 1, menos 1 mais 6 é 5. Para x igual a menos 1, y igual a 5. Para x igual a 0, 0 mais 6 é 6. Para x igual a 1 mais 6 é 7. Então essa reta ela passa nesses pontos aqui. Deste, né? Continua aqui. E abre para cá. Certo? Bem, então essa reta aqui vai ser a nossa reta S da função g. Perceba que essa reta R, né, ela continua, essa reta S ela também continua, e lá na frente elas vão se encontrar, né? Perceba que aqui, ó, se você prosseguir com essa reta, ela vai continuar aqui, ó, e essa reta aqui também vai continuar. E aqui na frente eles vão ter um ponto aqui, que é um ponto de interseção das duas retas. Essas retas se encontram naquele ponto. Como é que eu faço para achar aquele ponto ali? Perceba que nesse ponto aqui, as duas retas têm o mesmo x e o mesmo y. Então eu pego a nossa função, que é o 2x mais 3, que é a função f, né? Lembra que a função f é representada pela reta R? E igualo com a função g, que é o x mais 6. X mais 6. Então, quando eu faço esta reta R igual a esta reta S, algebricamente, né, pegando as equações de cada uma delas e igualando as duas, eu vou descobrir aqui o valor de x para o qual eles coincidem. Perceba que resolvendo essa equaçãozinha, olha, 2x, passa esse x para cá, 6, passa esse 3 para lá, 2x menos x, x, 6 menos 3, 3, x igual a 3. Então elas se encontram em x igual a 3. Em x igual a 3 aqui, ó, 1, 2, 3, em x igual a 3 elas se encontram. Se o x for 3, lembra que o y vai ser 3 mais 6, 9. Ou 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Se o x for 3, o nosso y é igual a 9. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto em que essas retas se encontram, né? O ponto x igual a 3... y igual a 9. Então, essa seria o ponto de interseção dos gráficos dessas duas retas. Vamos fazer a mesma coisa para a letra B, né? A letra B, vamos construir esse gráfico aqui. Na letra B, valores de x, valores de y. Vamos pegar primeiro a nossa função f, montar a reta R da função f de x. Lembra que o f de x é menos 2 vezes x, então se o x for igual a 1, se o x for igual a 1, o y vai ser menos 2 vezes 1, menos 2. Então, nosso primeiro ponto é x igual a 1, e y igual a menos 2. Então, vamos ter um ponto por aqui. Perceba que se o x for igual a menos 1, se o x for igual a menos 1, na letra B, o f de x vai ser menos 2 vezes menos 1, que é mais 2. Então, vamos ter um ponto mais ou menos por aqui.
E olha o detalhe, se o x for 0, menos 2 vezes 0 é 0. Essa reta é uma reta que passa pela origem do sistema. Então ela passa aqui, ó, nesse ponto. Então nós temos uma reta decrescente com essa, mais ou menos com esse gráfico aqui. Olha, passa por esse ponto, passa por esse, né? E ela desce aqui. Então uma reta aí decrescente. Então, essa é a nossa reta R, que representa a função f de x da letra B. Vamos fazer o gráfico da função g de x da letra B. G de x é x mais 3. Então, aproveitar os mesmos valores, né? Se o x for 1, né? 1 mais 3 é 4. Então, se o x for 1, o y, que é o g de x, né, na letra B, é 1 mais 3 que é 4. Então, se o x for 1, o y é 4. 1, 2, 3, 4. Então, mais ou menos por aqui assim. Perceba que nós temos a posição, né? O termo independente de x aqui indica a posição em que ela corta o eixo y, corta o eixo y em y igual a 3, então ela passa por esse ponto aqui, ó, né? 1, 2, 3. E se o x for menos 1, menos 1 mais 3, né, na nossa função de x, menos 1 mais 3 é 2. Então, menos 1 mais 3 é 2, x igual a menos 1 y igual a 2. Esse ponto aqui. Então, nós já temos aqui, olha, a nossa outra reta. Essa aqui seria a reta S. A reta S da nossa função g de x da letra B. E perceba que já é dado já o ponto, né? Ela quer que você destaque as coordenadas do ponto de interseção dos gráficos. Nós já demos o ponto de interseção aqui, olha. X igual a menos 1, y igual a 2. Né? Então, para x igual a menos 1, o y é 2. E nós temos aqui as coordenadas x igual a menos 1, y igual a 2, do ponto de interseção dos dois gráficos, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.